Não precisam mais se desesperar, pois estamos de volta, turma! E como todos já... Aê! Estamos de volta! E como todos já sabem, meu nome é Márcio, e nunca é tarde demais para repetir, não é mesmo? Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cheio de novidade e surpresas para todos vocês! Oi, gente linda! Sensacional de maravilhosa! Como estão passando a semana? Quero sentir apenas boas vibrações e entusiasmo, hein? Falem Exato! comigo! Animados para saber o conteúdo que vai ser apresentado hoje? Vamos dizer! Mas antes, também quero me apresentar. Sim. Eu sou a Gi Vidal. E se acomodem, pois o espetáculo está para começar! Gente bonita, como de costume, quero agradecer as inúmeras visualizações e curtidas que vocês deram no nosso último vídeo, onde falamos sobre alguns roteiros de viagens totalmente gratuitos para que você, que mora no Rio de Janeiro, possa desfrutar. E se por algum acaso alguns de vocês ainda não tiveram a oportunidade de conferir, deixaremos um card acima ou nos links dentro dos comentários fixados para que vocês possam ter acesso, tá legal? Maravilha, amigo, bem lembrado. E, pessoas, no vídeo de hoje daremos 5 dicas infalíveis para vocês que nos assistem conseguirem ter um dia mais prazeroso e produtivo. Uhum. Então, colhem seus olhares e ouvidos nos tópicos que nós vamos falar, mas fiquem até o final, ok? Porque o último, como sempre, será muito revelador. Exatamente. Então, começando pela posição um, priorize as tarefas mais difíceis. Gente, sabemos que ter um bom emprego não é uma questão de luxo, não é mesmo? E sim uma questão de necessidade. Então, se você não nasceu como um herdeiro ou não ganhou recentemente na Mega Sena, sugerimos, sugerimos que durante o seu expediente de trabalho você possa priorizar as tarefas mais difíceis. É isso aí. E, gente, se isso está soando familiar, fiquem sabendo que, infelizmente, se trata de uma situação muito comum, tá? Muitos de nós não dispomos de um processo para priorizar tarefas no trabalho e sempre sentimos que estamos correndo atrás do tempo perdido, não é mesmo? Isso. Vamos mostrar um caminho que vai facilitar e muito o seu dia a dia na empresa ou escritório. Querem saber como? Diz aí, amigo. Opa, deixe comigo. Então, pessoas, usem esses seguintes métodos. Ó, preste atenção, hein? Avaliem os prazos de entrega, façam uma lista, colocando em evidência o que mais é importante e urgente. Evitem conversas paralelas e não permitam que os aparelhos celulares ocupem muito do seu tempo. Viram só como é simples? Nossa, Lem- facinho. Mas lembrando que a forma que você prioriza as suas tarefas dependerá muito da função que você exerce no trabalho. Posição 2. Não deixe de se hidratar. A água é a nossa fonte de vida, a gente já sabe, certo? Mas o que devemos ter ciência é que ela é um recurso natural e essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como Uhum. meio de vida de várias espécies, como vegetais e animais. Ela é um elemento representativo de valores sociais e culturais, e Isso. até como fator de produção de vários bens de consumo. Importante. Exato. A água, gente, é o mais importante elemento para a vida humana, pois compõe de 60 a 70% do nosso peso corporal, além de regular a nossa temperatura interna, sendo essencial para as funções orgânicas. Em média, o nosso organismo precisa de 4 litros de água por dia. E, gente, calcula-se que aproximadamente o corpo humano consiga sobreviver semanas, semanas mesmo, sem comida. Mas a maioria das pessoas só permanecem vivas de 2 a 4 dias sem água. Só lembrando, pessoal, que não existem estudos científicos sobre o assunto, porque seria muito antiético, né, submeter pessoas a essas condições. É, realmente. E falando nisso, Gisele, sabia que deixar de beber água durante alguns dias pode ocasionar a desidratação crônica?
além de abrir caminhos para outros problemas como diabetes, colesterol alto, problemas de pele e digestivos, além da fadiga e prisão de ventre. Sabia disso? Pois é, Então, já bebeu sua água hoje? Tá eu achando, já. tá E achando o quê? vocês? Eu já bebi, a água tá aqui dentro, ó. Estão achando o quê? Além das pedras que existem no nosso caminho, gostariam de ter também uma pedra nos rins? Acho que não, Gente, né? não deve ser bom, não deve ser bom. Não. Posição 3. Tenham uma boa rotina de sono. É durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo, como o reparo dos tecidos, o crescimento muscular e a síntese de proteínas. Durante esse momento, é possível repor energias e regular o metabolismo, fatores essenciais para manter o corpo e mente saudáveis. Já a privação do sono, especialmente quando é crônica ou acontece de uma forma repetida, pode trazer graves sequências à saúde, como prejuízos à memória e aprendizado, redução da atenção, alterações do humor, risco de desenvolver doenças psiquiátricas e enfraquecimento do sistema imune, como por exemplo. Gatos e gatas, eu e o Márcio poderíamos passar assim o dia inteiro falando de tudo que se refere ao sono. Só que isso não vai ser necessário, porque temos em nosso acervo de vídeos um que fala exclusivamente desse tópico. Então, após terminar esse vídeo aqui, dá um pulinho lá, confiram, ok? Ok, ok. E aí, pessoal, estão gostando do tema de hoje? Então, quero ver todos capricharem nos comentários, dizendo qual desses vocês já praticam em seu dia a dia e, principalmente, se deixamos de mencionar outros. E já fiquem espertos, pois acabamos de passar da metade do vídeo. Opa! E vamos lá, dando continuidade à posição 4. Aposte na vitamina D. De acordo com o portal www.eurofarma.com/vitamina D, diz o seguinte, abre aspas, a vitamina D é imprescindível para manter as propriedades do cálcio e o funcionamento saudável do organismo. A vitamina D é fundamental para manter as propriedades de cálcio e o funcionamento do organismo por conta das suas ações no intestino, rins, ossos e glândulas. Fecha aspas. Tá vendo, pessoal? É importante tomar vitamina D. E detalhe, o corpo, ele não produz vitamina D. E Uhum. não é só tomando sol, não. Às vezes é necessário tomar um suplementozinho, mas é bom consultar um médico, né, Exato, Márcio? exatamente. Gente, ainda em consulta no mesmo site, destaca-se a principal fonte da vitamina D acontece com a exposição da pele à radiação ultravioleta B2 e com uma dieta rica em alimentos com esse composto. É importante ressaltar que os alimentos fontes de vitamina D são responsáveis por apenas 20% de fontes das necessidades. Os níveis inadequados de vitamina D são considerados como um problema de saúde pública. E caso seja indicado, é possível monitorar no organismo através de consultas de rotina com seu médico de confiança, como eu já havia falado, Uhum. ajudando a identificar sua deficiência e prevenir as patologias relacionadas à sua falta. Então, pessoas, a vitamina D não é só uma questão de ficar embaixo do sol, até porque, se for de uma exposição em excesso, pode causar sérios danos à nossa saúde. Por isso, deixaremos aqui alguns alimentos ricos com essa vitamina. Lista essa também removida do site citado acima. Então, são eles. Preste atenção, hein? Óleos de fígado de peixe, principalmente de atum e bacalhau. Ai, eca, isso é importante. Peixes ricos em gorduras, como a sardinha, a cavala e o atum. Salmão também. Tá? Fígado de mamíferos, Gema de ovos, produtos lácteos fortificados cogumelos. e cereais fortificados. De acordo com a OMS, alimentos fortificados ou enriquecidos, como falamos acima, para de rir, troço. Agora você é o Márcio São Gente, José. gente, como é que eu consigo? Né? Então, como eu estava dizendo, esses alimentos que nós falamos, tá?
que nós já falamos, são alimentos que recebem a adição de algum nutriente em sua composição original, para melhorar a composição nutricional ou apoiar a prevenção de carências nutricionais. Posição 5. Pratique atividade física. Olha só, esse último tópico, definitivamente, todos deveriam praticar, não é mesmo, amigo? Opa, então, eu que sou até meio suspeito, né, de dizer, uma vez que sou profissional da área de educação física, e foi Ele através é de meu uma. torturador, tá? Ele é meu torturador. Exato, foi através de uma academia que nos conhecemos e resolvemos Verdade, fazer esta parceria, verdade. não é mesmo, Gisele? Com certeza, amigo, seu lindo. E te digo mais, quando eu vi esse cara, gente, atendendo todos os alunos, assim, com uma dedicação enorme, entusiasmo, motivação, eu achei que ele agia com muita sabedoria. Eu tinha certeza que iríamos ser grandes amigos. E olha só onde estamos. Exatamente. Nossa, Gisele, muito obrigada pelas considerações. E digo-lhes que a recíproca é a mesma. Mas os nossos telespectadores estão curiosos para saber o que iremos falar nesse último tópico. Preciso dizer que a atividade física, entre diversos benefícios, reduz o estresse e sintomas de ansiedade, melhora a qualidade do sono, melhora a aprendizagem, reduz sintomas depressivos, previne e diminui a mortalidade por doenças crônicas, como pressão alta e diabetes, melhora a força, equilíbrio e flexibilidade, proporciona a socialização e a convivência. Exatamente, Gisele. E a nível de informação, foi exatamente no período da pandemia do Covid-19 que houve uma aprovação do projeto de lei número 2061/20, cuja fonte foi tirada da agência Câmara de Notícias, que diz, abre aspas, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara de Deputados aprovou proposta que reconhece como essenciais para a população a atividade física e o exercício físico, que poderão ocorrer em estabelecimentos ou espaços públicos, inclusive em tempos de crise ocasionada por doença contagiosa. Fecha aspas. O link dessa descrição estará anexado aos comentários. Lembrando, gente, que não é apenas as academias de ginástica que possuem esse benefício, ok? E sim a prática de qualquer modalidade física, como por exemplo, desde uma simples caminhada no parque ou praça, como futebol, natação, basquetebol, voleibol, aulas de dança, treinamento funcional, entre diversas outras atividades físicas. Exato, Gisele, pois se tem algo que aprendi na faculdade com a minha eterna professora de filosofia, que levo para a vida toda, é o seguinte lema, abre aspas, o corpo humano foi feito, foi projetado para se movimentar e nunca para ficar parado, fecha aspas. É verdade, Exato. sabe as palavras. Só Uhum. podia ser professora de filosofia. Só uma professora de filosofia falaria um negócio tão incrível. E Exatamente. aí, pessoas, gostaram do conteúdo apresentado? Será que esquecemos de outras dicas, né? Então deixem aqui, ó, nos comentários suas opiniões e sugestões para os próximos temas, pois iremos analisar com muito carinho e respeito, ok? Tenham todos nossos mais sinceros agradecimentos, carinho e paciência que nos assistirem. Sem vocês, não seríamos nada. E para os que ainda não nos seguem, façam suas inscrições e nos ajudem a bater a meta de 3.000 inscritos. Fique com 3K. Deus. 3K, exatamente. Falta pouquinho. Eu vi lá, estava faltando uns menos de 200. Falta bem Pois é. pouquinho. Então, fiquem com Deus e até a próxima.